E aí, pessoal? Vamos mergulhar fundo em Vidas Secas, do Graciliano Ramos. Que obra, hein? Publicada em 1988, mas parece que foi escrita ontem, de tão atual. É verdade. Para navegar por essa obra-prima, temos trechos do romance e uma análise acadêmica. Análise de Vidas Secas. Breve. Uma análise que, junto com a narrativa crua de Ramos, nos ajuda a entender a fundo essa família. Uma família sertaneja, né? Enfrentando a seca, a pobreza, uma luta diária pela sobrevivência. Exatamente. Logo de cara, a gente conhece o Fabiano e assim a Vitória. Um casal que vive em constante movimento, buscando um lugar melhor. Sempre em busca de água, comida. Um futuro, quem sabe, menos difícil. É impressionante como, mesmo com poucas palavras, o autor consegue transmitir a força deles, uma conexão com a terra, uma sabedoria que vem da necessidade. É um sertão, né? Um lugar implacável. O sol, a falta d'água, a morte sempre presente. Uma realidade dura que o Graciliano Ramos não tenta romantizar. E essa realidade molda os personagens. Assim, a Vitória, por exemplo, é a força silenciosa da família. Ela é, né? Quieta, mas firme. Com uma força interior incrível. Lembra da cena em que ela tem que sacrificar o papagaio para alimentar os filhos? Nossa, que cena. Dói no coração, a fome, a miséria, fazem a gente repensar nossos próprios valores. É, um ato extremo, mas que mostra a capacidade de sobrevivência da Sinha Vitória. Fazer o que precisa ser feito. Já o Fabiano, ele é mais explosivo, né? É, o Fabiano é o oposto. Impulsivo, reage com violência, sente o peso da injustiça social. Principalmente quando se depara com os brancos, né? Os poderosos, os letrados. Exatamente. E essa raiva, essa impotência ficam claras no encontro dele com o Soldado Amarelo. Ah, soldado amarelo. Um símbolo da opressão, da autoridade que ele não consegue enfrentar. E aquela frase, governo é governo, resignação pura. É de partir o coração ver como a falta de educação e a pobreza limitam as escolhas dele, né? Sem dúvida. E aí entra da baleia, a cachorra da família. A baleia. Que figura! Mais que um animal de estimação, ela representa a lealdade, o afeto, um alento naquela vida difícil. Traz um pouco de calor humano para aquele ambiente árido. É verdade. Mas vamos com calma. Ainda temos muito que explorar dessa história. E sabe, tem outra coisa que me chama a atenção em Vidas Secas. A linguagem. Ou melhor, a falta dela. É, o Fabiano e assim a Vitória se comunicam, mas com dificuldade. É como se as palavras não fossem suficientes para expressar tudo o que eles sentem. Exato. A própria pobreza se manifesta na linguagem limitada deles. É como se eles estivessem presos não só pela seca e pela fome, mas também pela incapacidade de se expressar. É verdade. Me lembro da cena em que o Fabiano tenta se definir, sabe? Ele usa a palavra cabra para se é. descrever. Que é uma palavra carregada de significado, né? É, pode ser o animal, o bode, mas também um insulto. Alguém ignorante, fácil de ser enganado. Exatamente. E essa palavra revela a autoimagem do Fabiano. Ele se sente inferior, subjugado, em parte por causa da falta de educação. É, ele sonha com um futuro diferente para os filhos, né? Um futuro onde eles possam ter acesso à educação, a uma vida melhor. Sim. Tem uma cena muito marcante em que ele tenta ensinar os filhos a se defenderem. Ele sabe que a vida é dura e quer prepará-los para enfrentar as dificuldades. Mas ele não sabe como, né? E ele próprio é vítima da ignorância e da falta de oportunidades. É uma cena tocante, triste ao mesmo tempo, porque mostra o amor do Fabiano pelos filhos, mas também a sua impotência. É, a gente percebe como a falta de educação perpetua a pobreza, a desigualdade. E o Graciliano Ramos não deixa isso passar batido. O encontro do Fabiano com a cidade é um exemplo disso. Nossa, é verdade. Quando ele vai ao mercado, a gente sente a angústia dele. Tudo é novo, ameaçador. É como se ele estivesse em outro país. Ele, que é tão esperto no sertão, se sente perdido, vulnerável na cidade grande. E pra piorar, ele acaba preso, né? Pois é. Uma situação absurda. Ele nem entende direito o que está acontecendo. Por que foi acusado? É a lei, a justiça. Mais uma vez, ele se sente impotente, incapaz de se defender. Uma vítima do sistema, da sua própria falta de instrução. E não podemos esquecer da exploração, né? O Fabiano sempre sendo enganado pelo patrão. O sistema de parceria, como era chamado, era uma forma de escravidão moderna. Mantinha os trabalhadores presos a uma dívida eterna. É revoltante ver como o patrão se aproveita da ingenuidade do Fabiano. E o mais irônico é que assim a Vitória, mesmo sem saber ler nem escrever, parece ter uma noção melhor de contas. Ela tenta ajudar, né? Mas no fim, eles sempre acabam perdendo. É a inteligência prática versus a esperteza dos poderosos. Uma luta desigual. Mas mesmo em meio a tanta dificuldade, a gente vê alguns momentos de esperança, né? Sim, o sonho da Sinha Vitória por uma cama, por exemplo. É verdade. Parece um sonho bobo, mas para ela representa conforto e estabilidade, um lar de verdade. E o Fabiano, por mais rude que seja, também tem seus sonhos. Ele quer proteger a família, dar a eles uma vida melhor. É.
No fundo, Vidas Secas é uma história sobre a busca por dignidade, por um futuro menos difícil. Uma história que, infelizmente, ainda se repete muito no Brasil de hoje. E chegamos ao fim da nossa jornada por Vidas Secas. Vimos a dureza da vida no sertão, a luta pela sobrevivência, os sonhos de um futuro melhor, mas no final, como fica essa família? O final de Vidas Secas é, no mínimo, intrigante. Intrigante, né? A família em movimento de novo, fugindo da seca. É como se a história voltasse ao começo. Exato. É cíclico. Mas será que é um ciclo de esperança? Ou de eterna repetição? O Graciliano Ramos não dá uma resposta fácil. É verdade. Ele deixa a gente pensando, será que eles vão encontrar o que procuram? Ou vão continuar vagando, sempre à mercê da seca, da pobreza? O autor nos mostra a força da natureza, a força do destino, mas também a força da vontade humana, a capacidade de resistir, de seguir em frente, mesmo sem saber o que o futuro reserva. É como se a gente estivesse acompanhando os passos deles, né? Cada passo uma incerteza, um desafio, e aquela imagem das aribações. As aves migratórias. Sim. Elas simbolizam a esperança, a busca por um lugar melhor, mas também a fragilidade da vida, a força da natureza que pode destruir tudo. É uma metáfora poderosa, né? É. Que nos leva a refletir sobre a nossa própria existência e quais são as nossas arribações, o que buscamos, para onde estamos indo. Vidas Secas é um livro que nos marca, né? Fica na memória, nos faz pensar. Sem dúvida, é uma obra-prima da literatura brasileira e que, infelizmente, ainda reflete a realidade de muitos brasileiros. É verdade. A seca, a pobreza, a falta de oportunidades são problemas que persistem até hoje. E Vidas Secas nos convida a olhar para essa realidade, a refletir sobre as causas da desigualdade, da injustiça social. É um chamado à ação, né? Um chamado para que a gente lute por um futuro melhor, mais justo, mais humano. Para que histórias como a do Fabiano, da Sinha Vitória e de seus filhos não se repitam. Exato. Que a gente possa construir um Brasil onde todos tenham a chance de viver com dignidade, com esperança. E que a gente nunca se esqueça do poder da literatura, da arte, de nos sensibilizar, de nos conectar com a humanidade que existe em cada um de nós. É isso aí. Agradeço a companhia de vocês nesse mergulho profundo. E até a próxima, pessoal!